Vamos falar sobre um assunto muito interessante nas provas de concurso público em relação à segurança da informação e aos conceitos básicos de informática, que é o termo RAID, R-A-I-D. Mas se eu te perguntar nesse exato momento o que significa essa sigla RAID, se eu for traduzir para o português, é um conjunto redundante de discos independentes. Só que tem um detalhe, nós temos vários níveis de RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6, quer dizer, tem vários níveis, vários tipos de RAID, certo? E o RAID 0, que é o primeiro que eu vou mostrar agora, e talvez por isso mesmo foi chamado de RAID, por mais que o termo RAID signifique conjunto redundante de discos independentes, no RAID 0 eu tenho um arranjo onde não há redundância dos dados. Mas eu vou explicar isso a partir de agora, acompanha comigo. Imagina que eu tenho dois discos rígidos, dos quais eu vou propor um arranjo em RAID 0 aqui no meu computador. Então tenho aqui meu computador simplinho, tem dois discos rígidos e agora eu quero armazenar os arquivos nesses dois discos rígidos com um arranjo chamado de RAID 0. O que isso vai permitir? Então aqui fiz um esquema do disco 1 e do disco 2 para ficar mais fácil entender. Ele vai utilizar um disco extra, então tem o disco principal, tem um disco extra, em paralelo, então temos aqui o disco 1 e o disco 2, o disco 2 é esse meu disco extra, e ele vai dividir as informações através dos dois discos disponíveis. Então, quando a gente fala de RAID 0, nós temos aqui o disco rígido 1 e o disco rígido 2, ó, disco 1 e disco 2. E aí os dados são armazenados de forma mais rápida. E por que mais rápido? Porque, olha só, o bloco 1 dos dados está aqui nesse disco 1, o bloco 2 está no disco 2. Então quer dizer que quando eu peço para gravar os dados, ele grava parte dos dados no disco 1 e parte dos dados no disco 2, aproveitando um desempenho superior, porque se eu for armazenar aqueles arquivos todo no disco 1, ele vai levar um tempo. Mas se eu armazenar parte dos dados no disco 1 e no disco 2 ao mesmo tempo, vai ser mais rápido, porque eu vou ter dois discos para armazenar. Então a grande vantagem é essa, né? Os discos, então, em RAID 0 funcionam como se fossem apenas um disco rígido, são dois, mas estão funcionando como se fossem apenas um, e ele multiplica a performance, quer dizer, deixa mais rápido o processo de armazenamento de dados. Então, multiplicando a performance geral pelo número de discos utilizados no conjunto. Então fica muito mais rápido armazenar os dados. Então o objetivo do RAID 0, vou repetir por incrível que pareça, já que RAID significa redundância, não é a redundância. O RAID 0, assim é chamado de RAID 0, porque o objetivo é aumentar o desempenho e ele não utiliza redundância ou paridade. Se alguém me perguntar, professor, o que é redundância? Então deixa eu explicar melhor o que é redundância e depois o que é paridade, que o RAID 0 não tem, porque aí a gente progride melhor nessa matéria. Então vamos lá. Redundância em sistemas de armazenamento de dados é garantir a utilização sem interrupções dos serviços e evitar perda de dados. Pode ser redundância de energia, então fontes de energia alternativas, como por exemplo, eu tenho aqui o fornecimento da energia elétrica da companhia de energia elétrica, mas de repente eu tenho um no-break com baterias que mantém o meu computador ligado mesmo na ausência do fornecimento de energia elétrica tradicional. Isso é redundância de fonte de energia. De repente uma empresa tem um gerador próprio que entra em ação, redundância de energia. Mas tem redundância de armazenamento de dados, que é ter múltiplos locais de armazenamento de dados. Isso é a redundância quando a gente pensa em armazenamento de dados, múltiplos locais para armazenar aqueles dados. E a paridade é um recurso que nós utilizamos dentro dos sistemas de armazenamento de dados para detectar erros nas transmissões desses dados. Consiste basicamente em adicionar um bit, quer dizer, colocar um bit adicional para cada grupo de bits, um bit de paridade adicional. Por exemplo, colocar um bit de paridade extra em cada byte que é transmitido, e aí um erro pode ser detectado se a paridade do byte não for a mesma com o bit de paridade que foi colocado. Então, paridade nós usamos para detectar erros nos sistemas RAID. E o RAID 0 não tem nem redundância nem paridade. Aí alguém pergunta, professor, mas onde é que começa então a redundância? No RAID 1. O RAID 1 ainda não apresenta paridade para detecção de erros, mas uma coisa importante, o RAID 1 apresenta redundância, não apresenta paridade, mas redundância. Então aqui no meu RAID 1 eu tenho dois discos rígidos, ó, o disco 1 e o disco 2, certo? Só que aqui é diferente, observa, há uma replicação dos dados em RAID 1.
possibilitando que 2 ou mais discos possuam exatamente o mesmo conteúdo, tomando um disco a cópia idêntica do outro. Quer dizer, a gente torna um disco 1 aqui e o disco 2, a cópia idêntica do outro. É o que vocês estão vendo aí na prática. Ó. Em RAID 1, tudo que eu armazeno no disco 1, eu também armazeno no disco 2. Olha lá, o bloco de dados 1 foi armazenado no disco 1 e foi armazenado também no disco 2. Então, aqui sim nós temos redundância, aqui sim nós conseguimos viabilizar uma cópia de segurança pronta para ser utilizada de forma imediata. Quer dizer, nós conseguimos visualizar ou viabilizar aqui um backup, uma cópia de segurança, backup é cópia de segurança, pronto para ser utilizado, quer dizer, utilizado de forma imediata, porque tudo que eu armazeno no disco 1, eu armazeno também no disco 2. Então, nós podemos imaginar que RAID 1 é utilizado quando a preocupação é a confiabilidade dos dados gravados, certo? Essa é a grande charada. E RAID 1, então, ele dá redundância, mas não utiliza paridade. Quer dizer, no RAID 1 ainda não temos paridade para detecção de erros, certo? Um ponto importante sobre a questão de detecção de erros. Quando a gente entra no RAID 2, o RAID 2 é similar ao RAID 0, tá? O RAID 2 similar ao RAID 0, só que com um detalhe. Embora ele também não tenha paridade, o RAID 2, para verificar erros, ele consegue detectar erros. Sim, porque o RAID 2 é similar, como eu disse, ao RAID 0, mas ele possui um algoritmo, que é um algoritmo chamado ECC, o Error Correcting Code, quer dizer, é um código de correção de erros, que é uma informação de controle de erros no lugar da paridade. Então o RAID 2 também não utiliza paridade, mas já consegue detectar erros através de um algoritmo específico chamado ECC. Então vamos pular direto para o nosso RAID 3, que é onde a gente vai ter tanto redundância, como também vamos ter paridade. Para explicar aqui o RAID 3, eu vou sair um pouquinho da tela para não atrapalhar a imagem de vocês. Então olha só, eu coloquei agora 4 discos rígidos aqui. Atenção, não é só um, botei 4 discos rígidos. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar em esquema, o disco 1, o disco 2, o disco 3 e o disco 4, certo? Como é que funciona essa história? Agora nós já vamos criar um bit de paridade, que é computado para cada palavra de dados escrito em um drive de paridade, quer dizer, em um disco de paridade. Por exemplo, o disco 1, o disco 2 e o disco 3 é os que estão armazenando os dados propriamente dito com as informações dos meus arquivos. E o disco 4 eu estou usando separadamente aqui só para a paridade. Só para indicar a paridade, certo? Então no RAID 3 nós já temos um disco separado só para os bits de paridade, justamente com o objetivo de detecção de erros. Então, paridade fica em um disco separado, como eu mostrei aí nesse esquema. O RAID 4 é basicamente similar ao RAID 3, também vai dividir os dados entre os discos e um dos discos é exclusivo para paridade, só que aqui paridades em blocos maiores. Mas também é a mesma coisa, é um disco separado para paridade, ali no meu caso o disco 4, certo? Impossíveis falhas, claro, então um disco que deu uma falha. Aí o que acontece? Os dados vão poder ser reconstruídos através da paridade calculada dos outros discos. Quer dizer, se calcula a paridade dos outros discos e com isso a gente consegue reconstruir esses dados. Então é bem importante o RAID 3 e o RAID 4. Agora, uma mudança forte que existe, pessoal, é no RAID 5. Porque vocês perceberam que tanto no RAID 3 quanto no RAID 4, eu tinha lá o meu disco 4 separado para paridade. O RAID 5 vai mudar isso e eu quero mostrar para vocês como o RAID 5 vai mudar isso. Olha só, eu tenho 4 discos aqui também, certo? Mas no caso do RAID 5, as informações sobre paridade para os dados elas vão ser distribuídas ao longo de todos os discos. Percebe que aqui no RAID 5 eu não tenho um disco inteiro só para colocar a paridade. Não, as informações sobre paridade no RAID 5, elas são colocadas, elas são distribuídas ao longo de todos os discos. Então o disco 1 tem informação de paridade, o disco 2 tem informação de paridade, o disco 3 tem informação de paridade, o disco 4 também tem informação de paridade. Isso difere bastante o RAID 5 se comparado ao RAID 3 e o RAID 4. Então ele apresenta boa tolerância a falhas,
mas com mais desempenho que o RAID 4. Então é muito interessante o RAID 5 porque ele também tem boa tolerância a falhas, porque tem paridade e isso dá tolerância à falha, né? Mas ele tem uma vantagem sobre o RAID 4, que é o desempenho, ele acaba sendo mais rápido, né? E vamos agora para o nosso RAID 6. O RAID 6, na verdade, é só uma dica. O RAID 6 é similar ao RAID 5, aquilo que tu viu no RAID 5, certo? Ele também vai ter a paridade distribuída em todos os discos. Perfeito, mas ele vai usar o dobro de bits de paridade, garantindo a integridade dos dados caso, atenção, até 2 dos discos apresentarem falhas ao mesmo tempo. Olha que interessante, o RAID 6 aumenta muito a confiabilidade no acesso aos dados, a famosa redundância, porque até 2 discos apresentando falhas ao mesmo tempo, ele criou uma paridade mais eficiente para esse tipo de disponibilidade de dados. Tá aí as informações mais importantes sobre RAID e paridade. Agora, é claro, né, pessoal, nós temos que ver como isso é abordado nas questões de provas de concurso, que é o que nos interessa aqui, a questão de prova. Então vamos lá para a análise dessa primeira questão comigo. Em uma configuração do tipo RAID 5, as informações de paridade são distribuídas em todos os discos do arranjo, diferentemente do que ocorre no RAID 4, caso em que as informações de paridade ficam residentes em um único disco. Pessoal, tá certo ou errado isso? Tá certíssimo, a gente avaliou isso aqui, eu disse, olha, a grande diferença do RAID 5 e também do RAID 6 é que os bits de paridade são distribuídos em todos os discos do arranjo, já o RAID 4 não, tinha um disco separado só para paridade, assim como no RAID 3 também. Então tá certíssimo essa análise, essa questão do Sebrasp 7.